Olá a todos! Então agora eu tenho mais uma live no qual eu tô indo em cada dor, em cada sensação ruim que as empreendedoras têm, todo dono do negócio tem, e eu tô dando sugestões e como fazer para resolver isso. Então, se você tá gostando desse assunto, coloca aqui um diamantezinho que eu vou saber que eu tô no caminho certo. E a ideia aqui é trazer os pontos que estão à beira da situação em relação à produtividade. Ou seja, a gente estrutura aquela rotina e essa rotina ela transborda, não é só simplesmente a gente criar um semanário e isso acaba por aí. Eu tô demonstrando dia a dia aonde que a rotina, a lei dos grandes números, né? Que entra a rotina. O que é a lei dos grandes números? Oi, tudo bom, Paty? Bom que você tá aí. Oi, Dê, tudo bom? A lei dos grandes números diz o seguinte: quando você repete as coisas sistematicamente, você vai conseguir um grande resultado no final. Então, por exemplo, é o grande mantra que eu repito aqui um monte de vezes: nada supera a rotina. Se tudo que você faz continuamente, com constância, com certeza você vai ter algum resultado no final. Se essa constância é de hábitos, atitudes ou situações ruins, eu não preciso dizer porque aonde você vai chegar. Se você faz hábitos ou situações ou processos, você estrutura processos de um jeito para chegar onde você quer, que você tem metas, que você tem estrutura, você sabe como se organizar, você vai chegar no lugar onde você quer. E hoje eu vou trazer então mais um item. A gente já fez algumas, eu tô montando uma playlist lá no YouTube também, se você perdeu alguma você pode ir lá assistir, e hoje eu vou dar 3 questões críticas que podem minar o teu negócio. E a terceira, você não vai acreditar, mas ela é muito simples, mas muita gente subestima. Então vamos para a primeira. A primeira de todas é uma análise profunda dos custos dos investimentos. E às vezes as pessoas fazem isso uma vez e pronto, e acho que isso terminou. Então, de novo, quando a gente volta a estruturar uma rotina, a constância, aliás, fazendo um parênteses aqui, isso é tão forte aqui no que eu falo, que eu até criei um emojizinho, então às vezes aparece um bonequinho, que eu tentei fazer o mais parecido comigo possível, e chamei ela de constância. Então, às vezes a constância responde pra você, se você quiser saber alguma coisa, porque é a mãe de toda a realização. Se você não tem constância no que você tá fazendo, independente do que seja, você não vai chegar no resultado. E isso vai para todas as áreas da vida. A gente aqui estamos falando de negócios nesse momento, mas pode ser da vida pessoal, pode ser da vida amorosa. Tenta deixar de dar atenção pro teu namorado, pro teu marido, tenta deixar de acompanhar teu filho, perdão, para você ver o que acontece, dependendo da idade dele, né? Claro que tem horas de você dar asas para os filhos, e a gente pode falar disso em outro momento, mas todas as coisas que a gente faz na vida, elas têm que ter uma determinada constância para você chegar onde você quer. Então, falando assim de uma análise profunda dos custos e dos investimentos, eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, uma pequena empresa de confecção, tá? Ela vai crescer rapidamente, mas não atualizou o controle de custos da matéria-prima, por exemplo. E mão de obra. O que vai acontecer? Ela continua vendendo bastante porque ela está crescendo, mas ela não percebeu que está operando com margem negativa. Não revisou os preços de venda e não acompanhou a alta dos custos. Então, de novo, você colocar uma sistematização de processos na análise de custos dentro da sua empresa é importantíssimo. Então, vamos lá. Aonde está... com que periodicidade você está analisando esse tipo de item na sua empresa, seja pequena, seja grande, independente da estrutura. Ela precisa ter um período de recorrência em relação a isso. E não é entregar isso para contador. Isso é visão estratégica de negócio, é entendimento de renegociações, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre alguns outros itens que envolvem isso. Um exemplo 2. Uma startup que recebe investimento inicial, mas gasta sem planejamento em marketing e contratações. Sem um acompanhamento próximo do fluxo de caixa, acaba sem recurso antes mesmo de chegar ao ponto de equilíbrio. Então, não adianta você também ter um valor enorme. Recentemente eu tive contato até com uma situação dessas. A pessoa começou uma startup, tinha acho que 5 milhões de reais para investir, começou a fazer um investimento, mas o que aconteceu? Não entendia do negócio da startup, achou que startup como aparentemente parece uma coisa simples, né?
mas é um negócio como qualquer outro. A grande diferença de uma startup que eu vejo é a rapidez com que as coisas podem acontecer, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você não tem o controle dessas coisas e você não está acompanhando isso sistematicamente, é fadado ao fracasso, e foi o que acabou acontecendo, infelizmente. Então, isso acaba virando uma bomba relógio dentro do teu negócio. Isso desde uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. A rotina de análise dos custos, ela tem que ser constante. Por quê? Claro que a gente sabe que existe inflação, claro que a gente sabe que os preços sobem 10 vezes, podem mudar de fornecedores, mas essa análise mais macro também, além da aprofundada, mas a estratégica, ela tem que acontecer de períodos em períodos. De repente, mudar um fornecedor, de repente renegociar alguma coisa, de repente mudar a forma com que você está estruturando o teu produto, o teu serviço. Essas questões têm que estar o tempo todo vindo à tua mente para você ter essa melhoria contínua. O segundo dessa análise profunda de investimento seriam os indicadores financeiros. Então, claro, né, ali o fluxo de caixa, você tem que analisar a lucratividade, o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Isso com certeza o contador pode te passar, e só que você tem que ter minimamente uma ideia, porque o dono, quem criou, quem está à frente da estratégia disso, tem que ter essa noção, tem que entender dos números. E não é só ter o teu número, você tem que ter o seu número e você tem que ter os seus parâmetros de mercado, e num terceiro momento você tem que ter os parâmetros da concorrência, para você saber se está melhor, se está pior, como é que está indo as coisas. Então, de novo, é uma boa gestão desses custos e desses números vão fazer com que você saiba se você está crescendo, se você não está crescendo. E ferramentas práticas para isso são as famosas planilhas, os PDFs, tem softwares de gestão, e se for o caso, vocês podem pedir aqui que eu indico alguns, não vou entrar nesse caso, mas o que eu mais entendo de valor nesse momento seria o olhar de fora. O que acontece no nosso dia a dia? A gente está com a cabeça até aqui dos nossos negócios. Então, às vezes, a gente pode não enxergar algo muito óbvio. Então, é muito importante você contratar uma mentoria, você estar perto de alguém que consiga ter um outro olhar, te dar outras estratégias, mesmo que até você possa achar que não é pertinente naquele momento, mas uma mentoria realmente vai te encurtar caminho e vai te diminuir o tempo e eventualmente te mostrar alguma falha, algum buraco do qual você ainda não está enxergando, tá? No caso, seria o item número 2, estruturar os processos internos, né? A ideia de estruturar processos internos me surgiu de uma mentorada minha, que ela é arquiteta e já faz 20 anos, o escritório dela bomba, tá indo tudo super bem, tal. E só que ela tava se batendo assim, Nicole, eu me sinto sobrecarregada, as coisas não funcionam, tem que ser tudo eu. E eu perguntei, quais são os seus processos? Como funciona os seus processos internos em relação desde que o cliente entra no teu negócio até quando ele sai? O que ele vai deixando, por onde ele vai passando e o que ele vai deixando, né, de valores, de recorrência dentro do que você tem. E ela não tinha. Então veja, mesmo quando você não tem um processo, você consegue ter sucesso. Imagine se ela já tivesse, ela instalou isso depois, a gente sentou, estruturou, organizou, pensou direitinho, a coisa começou a fluir muito melhor. Ela tinha um produto muito bom, ela era uma pessoa super profissional, uma ideia maravilhosa. Com o fluxo do processo estruturado, tudo começou a fluir melhor. E o que acontece quando flui melhor? Você tem mais tempo livre. Com o teu tempo livre, você consegue ganhar mais clientes. E claro, o teu negócio começa a prosperar mais. Então veja como vai longe. Olha como transborda a ideia da recorrência da análise, de metodologia e de sequência de análises sistemáticas ao longo do tempo. Então, quando você mapeou os processos, você consegue identificar os gargalos. Por que alguma coisa está saindo fora do prazo? Por que o cliente reclamou de tal coisa? E claro, aonde vem a melhoria contínua? Você vai definir alguns indicadores, chamamos de KPIs, né? Que
Performance Indicator, aqui, Tabajara. É o nome chique para dizer que você precisa ter números. Então é como se fosse um funil. O teu cliente entra, o que acontece com ele depois e depois e depois? Atrasou alguma coisa, chegou errado o produto, ele reclamou de alguma coisa. Você começa a colocar números dependendo do teu negócio, aonde que estão cada problema. E aí você vai lá e consegue atacar aquele problema e resolver. E obviamente a roda começa a girar melhor. Eu sou engenheira, então adoro a ideia daquela engrenagem funcionando perfeitamente bem, sem fazer nenhum barulho. Adoro isso. Bom, agora que é o terceiro mais importante que eu falei pra vocês, que é afastar-se de potenciais parcerias. Gente, a ideia sistemática de você ter no teu tempo busca de parcerias, porque todo mundo fala muito prospecção de clientes, claro que é importante, lógico que tem que estar no teu dia a dia, óbvio que tem que estar no teu processo, né? Seja ele você fazendo o mesmo, seja a tua equipe, enfim. Mas a busca por parcerias, ela pode alavancar ainda mais o teu negócio. Ou seja, de novo, colocar na sua rotina, de tempos em tempos, algumas reuniões estratégicas, até com os seus subordinados, eventualmente com os seus clientes, e perguntar para eles quais pessoas, quais parceiros, quem que eles admiram. Pode ser até numa conversa informal, porque você trazendo essas parcerias, você pode, além de alavancar, criar novos negócios e você não fica isolado. A hora que você conversa com as pessoas, podem vir outras ideias, podem vir outros caminhos que você não estava identificando naquele momento. Então, primeira dica em relação a essa, que eu acho a mais importante de todas sobre parcerias, você vai mapear as necessidades complementares, ou seja, procurar parceiros que ofereçam produtos ou serviços que somem ao que você faz. Você não vai trazer pessoas que são concorrentes diretos. Então, primeiro são parceiros que complementem o seu produto ou o seu serviço. Essa é a primeira dica de você angariar parceiros. A segunda, você vai avaliar reputação e valores. Antes de fechar uma parceria, você vai pesquisar o histórico desse parceiro da empresa e verificar se há alinhamento de projeto. Não é porque você achou que você vai sair correndo e fazer o negócio acontecer. Não. Por quê? Ao longo do tempo, uma parceria para dar certo, ela tem que ter os mesmos valores, os mesmos princípios, a ideia de chegar no mesmo lugar. E eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor, eu vou trazer para a ideia do relacionamento e você expande a ideia em relação à empresa. Vamos supor que você está namorando uma pessoa e para essa pessoa ganhar R$1.000 no mês e gastar esse R$1.000 porque no mês seguinte ele vai ter outro R$1.000, tá tudo bem. Se ele tiver um carro ali de 10 anos atrás que leve do ponto A para o ponto B, e tá tudo bem. Só que você é uma pessoa ambiciosa, você quer ganhar mais, você quer eventualmente trocar de carro o tempo todo ou a cada ano, você quer viajar. Entende que o princípio, os valores estão diferentes? E o que acontece numa parceria assim? Porque toda junção de dois seres humanos algum tipo de parceria, seja no pessoal, seja no profissional, vai acabar se afastando, porque fica muito longe. Então, por isso que é importante, no momento que você mapeou, você conversar com as pessoas que você mapeou, quais são os princípios, qual é a ideia dela de crescimento, até onde ela quer ir, o que é de importante sobre isso, para efetivamente você também ganhar tempo e ganhar efetivamente velocidade e não entrar num grande problema que mais vai causar problema do que solução. A terceira dica seria usar redes de contatos e eventos. Então, parcerias em feiras, encontros do setor, grupo de networking para você conhecer potenciais parceiros. Então, pesquisar ali na internet aonde esses... agora piada interna, né? O que os parceiros comem, aonde eles vivem, onde eles se encontram. Os entendedores entenderão da piada interna. Essa é a ideia. Então, você usar uma rede de contatos e eventos. A dica 4 que eu quero trazer é propor projetos pilotos. Então, em vez de iniciar uma parceria de longo prazo, imediatamente você propõe testes. Então, vamos fazer um teste de 2 meses, de 3 meses, para depois você escalar. Então, você monta pequenininho para depois escalar ao longo do tempo. Essa seria uma boa dica para você não ter um grande prejuízo caso alguma coisa falhe no meio do caminho ou eventualmente você perceba que aquele parceiro ou aquela parceira não está alinhado com o que você estava imaginando. A dica 5 seria formalizar os contratos, os acordos de forma clara. Gente, esse é um dos maiores erros do mundo. Inclusive, mesmo sabendo disso, eu te passei para uma situação que eu não escrevi. Então, o que não está escrito não existe.
E serve escrito, WhatsApp, serve e-mail. Hoje em dia as mídias sociais servem também como registro, tá? Mas você combinou alguma coisa com alguém, mesmo que seja aquela ali da dica 4, você fazer uma escala pequena, escreva. Tudo sempre por escrito. Os acordos têm que ser claros, porque agora a gente entende, agora a gente lembra, todo mundo animado, vamos começar um negócio novo. Ao longo do tempo, coisas acontecem e a gente pode ir esquecendo. Então, se você tem tudo escrito, isso é maravilhoso. E eu vou dizer uma dica que eu tenho acostumado fazer, que tá funcionando muito bem. Eu não sei se vocês usam o Zoom, eu uso o Zoom para dar aulas e as minhas aulas ficam gravadas. E o Zoom tem um sistema ali, que é uma inteligência artificial, que ela faz um resumo de tudo o que foi conversado de uma forma fantástica, como se fosse uma ata de reunião. Então, quando eu vou fazer alguma parceria mais séria, ao invés de eu fazer um contrato, como a parceria ainda está muito no começo, eu pego a reunião do Zoom, gravo a reunião do Zoom e peço para a inteligência artificial fazer esse tipo de resumo, claro, com a autorização da pessoa que eu estou conversando. Então, isso fica claro para as duas pessoas o que foi conversado, tanto no escrito quanto na gravação, para qualquer dúvida ser dirimida da melhor forma possível. Ou seja, você ganha tempo, dinheiro e velocidade, porque se você for fazer um contrato e você não saiba fazer um contrato, por exemplo, você vai precisar de um advogado e você vai ter custos e teu projeto ainda nem saiu do papel. Então é uma forma muito rápida, prática, eficiente e válida, inclusive, para você conseguir começar a fazer teu mínimo produto viável sair o mais rápido possível para ver se realmente vai vingar ou não. E eu tenho usado isso muito e tem funcionado super bem, tá? Então esses são alguns exemplos de formas de você cuidar, cuidar do seu negócio e que novamente eu trago para vocês que se você não tem uma rotina estruturada desses pontos, inclusive nos seus negócios, vai chegar uma hora que você vai se bater, você vai colocar os pés pelas mãos, as decisões estratégicas vão ser tomadas de forma errada, porque você está com os números errados. Então veja a importância que é você entender também desses itens em relação ao seu negócio e colocar eles na rotina, para daí, que nem eu comentei ontem no vídeo, você conseguir delegar e você conseguir dar follow-up e acompanhamento. Então, resumo dessas 3 lacunas. Então, finanças desorganizadas não funcionam, processos internos ruins e falta de parcerias são os 3 pilares que eu queria trazer hoje para você ter essa reflexão. E eu trouxe já algumas soluções para você resolver esses tipos de problemas, lembrando sempre que você precisa estruturar esse tipo de coisa ao longo do tempo. E comentei sobre você ter uma mentoria, ou seja, a minha mentoria é uma mentoria de produtividade, ou seja, ela tem ferramentas, ela tem estrutura e ela vai além, ela vai quebrando crenças, ela vai quebrando padrões mentais de falas e eu vou acompanhando você de perto. Então, se você tiver curiosidade em relação a isso e conhecer, tem o link aqui embaixo, você pode clicar ali e me chamar, ou tem ali a página de vendas pra ter mais informações para você entender como funciona tudo. Então, para você ver a importância de entender a gestão do tempo e com essas situações todos os itens da sua vida vão ser permeados por ela. Inclusive aqui a gente falando de ganhar mais dinheiro ou deixar de perder dinheiro ou ainda alavancar vendas, alavancar parcerias, vender mais, tudo isso. Então isso que eu queria trazer para vocês. Amanhã eu vou fazer mais uma live e vou mudar o horário de novo. Amanhã vai ser às 21 horas. Eu trago aqui daí o vídeo também e a gente vai conversando sobre isso. E a ideia amanhã é surpreender sobre o poder dos fatores que tem para mudar ou destruir o seu negócio. Claro que vamos sempre estar focando em produtividade, mas gente, vocês estão vendo que cada vez que eu faço o vídeo, eu tô linkando uma coisa com a outra porque faz sentido. As pessoas acham que você faz uma atitude uma vez no negócio e isso tá tudo resolvido, e não é assim. E mesmo aquelas pessoas que já têm isso estruturado, às vezes um olhar de fora vai fazer a diferença. E eu me proponho aqui, eu tô aqui pra você, pra te ajudar a entender o que pode ser de gargalo. Porque essa visão panorâmica estruturada de processos com números, sem números, a gente não melhora nada se a gente não consegue medir. Então esses números, eles realmente vão fazer toda a diferença. E uma piadinha interna, né? Eu tava assistindo um outro vídeo esses dias e a pessoa falou assim... era uma pessoa que fala sobre sexualidade.
Até isso a gente vira número. E vira mesmo. Outra hora eu conto uma fofoca interna da minha vida. Mas essa pessoa, ela falou assim, cria um mapa dos valores que você quer no teu relacionamento. Uma pessoa solteira criando um mapa dos valores. Ou seja, se você tem um mapa dos valores escrito em forma de processo, você vai se encontrar com a pessoa não fechou aquele quesito, ela não faz parte do rol das pessoas que poderiam ser a sua parceira. Ou seja, olha como a estruturação do entendimento de um processo recorrente faz você tomar decisões assertivas. E é isso que eu queria trazer para você hoje. Então, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se isso fez sentido para você, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse vídeo, que eu vou adorar sempre estar trazendo aqui mais informações sobre isso. E organizar a vida é a minha paixão. Conte comigo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!